O Começando Bem o Seu Dia dessa quinta-feira vai abordar o problema das tentações. Será que tem saída para as tentações? Como é que eu faço? O que Deus tem para me falar? O que Ele pode fazer por mim? Como é que eu posso vencer uma tentação? Olha só o que diz a palavra de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz o seguinte: não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá, escute isso, que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá também livramento. Estou dizendo com isso, lendo a palavra de Deus, Deus não é o autor da tentação. Quem tenta, quem nos tenta, quem traz a tentação, a mim, a você, a minha carne, meus desejos pessoais, porque não adianta lançar toda a culpa sobre o diabo, que é o que muita gente faz, muitos de nós fazemos isso, mas é pela minha própria carne, minha própria vontade de pecar, o mundo com as suas ofertas, com seus apelos chamativos e também o próprio diabo. Isso daí, sem sombra de dúvida, que existe. A Bíblia diz logo que o próprio diabo, tentador, quando Jesus é levado ao deserto, vai tentá-lo. Então ele também faz esse tipo de ação, buscando arrebentar, destruir a minha e a sua vida. Eu tenho uma lembrança de uma ilustração sobre os antigos navegadores, quando eles estavam dentro de uma grande tempestade, aquelas ondas batendo contra o barco, contra o navio, muito vento também, eles usavam o expediente de amarrarem-se aos mastros com cordas para que as águas não os arrastassem, porque alguns precisavam ficar no tombadilho, né, na parte de cima do barco para segurar velas, enfim. Eles se amarravam a cordas para não serem levados pelo mar. E isso me lembra que existe também dias muito difíceis de tentação, de ventos, de dificuldades, de mar tentando arrastar a mim e a você para dentro do mar do pecado, para distante de Deus, para nos afogar, para nos matar. E a gente precisa se amarrar uma corda também. Só que essa corda eu chamo aquilo que Deus oferece a mim e a você de cordas da oração, a palavra e a comunhão. A oração, a palavra e a comunhão com outras pessoas, a comunhão com o Espírito Santo. Essas são as cordas que Deus nos oferece para que na hora que vierem esses dias difíceis a gente possa se manter tão firme, tão agarrado na presença de Deus, que o mar não vai tragar, o vento não vai tragar a gente, nós não vamos ser destruídos, como diz 1 Coríntios 10, 13. Deus, Ele além, junto com a tentação, vai prover a mim e a você o livramento. A presença de Deus, o socorro de Deus, correr para a presença de Deus nos dá livramento. Então, lembrando só algumas coisas. Uma delas é que você e eu, depois de irmos para a presença de Deus, não podemos esquecer uma coisa. Se existe uma coisa universal, essa coisa se chama tentação. A tentação é algo universal. Nem eu, nem você estamos imunes à tentação. Não existe isso. Desculpe, agora eu sou de Deus, eu não tenho mais tentação. Não, sempre vai haver tentação, sempre vai haver as ações do diabo, da nossa própria carne. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne. O que falando disso aqui? Vai haver uma guerra constante, para todos os dias da nossa vida, querendo nos levar para longe e nos afastar de Deus. Agora, o que é que eu faço? Se eu alimento a carne, os desejos da carne, a vontade de pecar, eu vou pecar. Agora, se eu alimento o espírito que eu alimento vai colocar a carne debaixo do poder do Espírito Santo, eu vou andar em vitória. Entende isso? Guarda isso no seu coração. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, olhando para a palavra de Deus, é que Deus nunca prometeu ausência de tentação. Eu já vi muita gente, agora que eu fui para Jesus, nunca passei por tanto problema, tanta tentação, é tanta coisa na minha cabeça. Mas quem disse que Deus prometeu ausência de tentação? Ele nunca prometeu isso. Mas como diz a palavra, ele disse que não veio sobre vocês nenhuma tentação que não fosse humana.
Então eu vejo que Deus ele não promete ausência de tentação, mas ele põe limites. Ele fala, Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus está dizendo com isso na sua palavra, que às vezes a gente peca e diz, eu pequei porque eu não consegui. Isso é uma mentira contra a possibilidade de, no poder do Espírito Santo, nos fortalecermos e resistirmos à tentação. A Bíblia chega a resistir ao diabo, né? Eu e você podemos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. É a palavra que diz isso. Então, se alguma coisa acontece comigo, acontece contigo, não é porque Deus perdeu força e poder, foi porque nós não fomos para a presença de Deus o suficientemente necessário para resistirmos ao diabo ou resistirmos à tentação. Aliás, da tentação, eu diria que a gente não resiste, a gente foge das tentações, que é o correto debaixo da palavra de Deus. E eu diria, só para terminar aqui, essa devocional, que eu estou vendo que está sendo rápida, é que para cada tentação pela qual você e eu possamos passar, existe um livramento providenciado por Deus. Para qualquer tentação existe um livramento. O livramento chama-se correr para a presença de Deus e buscar socorro no Espírito Santo, na palavra e na comunhão com o próprio Deus. Amém? Guarda isso no seu coração. Eu digo para vocês aqui, só para te lembrar, Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 41, onde Jesus disse o seguinte: vigiai, começa com vigiar, fique atento, não se distraia e orai, para que não entreis em tentação. Significa o seguinte: a tentação está o tempo todo ali à sua frente, querendo te tragar, querendo te envolver. E Jesus disse, fique atento, vigie e ore, para que você não mergulhe na tentação. E ele disse mais, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eu não estou exagerando, não estou inventando nada. O próprio Jesus disse que existe uma guerra entre a carne e o espírito. A carne é a vontade, os desejos da minha humanidade, né? Por causa do pecado original, sempre tentando me levar para longe de Deus. Mas creia nisso, creia na palavra, busque o socorro do Espírito Santo e você vai vencer essa tentação, vai fugir dela em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta, começando bem o seu dia. Começando bem o seu dia dessa quinta-feira, está terminando, eu creio que é uma palavra tremenda. Poxa, mas Eduardo, eu caí, eu pequei, o que é que eu faço? Você pecou? Arrependa. Arrepender é você fazer um caminho de volta, voltar para trás, é deixar aquilo que aconteceu para trás, é pedir a Jesus perdão, é clamar pelo socorro de Deus, é ficar longe de ambientes que sejam como gatilhos que levam você para essa zona de pecado. Não ande perto do abismo, corra para longe do abismo e as coisas vão ser muito diferentes na minha e na sua vida. Uma aplicação final, se a tentação bater à sua porta hoje, não precisa entrar em pânico. Sabe por quê? Porque Deus já preparou a saída. E a saída é a presença do Espírito Santo. Como é a presença do Espírito Santo? Gente, pegue uma Bíblia, eu estou aqui com uma Bíblia aqui na minha bolsa, pegue uma Bíblia, leia a palavra de Deus, peça antes de ler a Bíblia, Senhor, Espírito Santo, fale comigo, me ensine, me oriente, me proteja, leia a palavra de Deus, verbalize a palavra de Deus, assuma as promessas da palavra de Deus, as histórias e ilustrações da palavra de Deus como sendo suas e fortaleça o seu coração. Naturalmente, você vai andar nessa terra, aqui nessa terra, como mais do que vencedor em Cristo Jesus. Nós voltamos amanhã, sexta-feira, começando bem o seu dia, lembrando a você para não esquecer de se inscrever no nosso canal do YouTube e no TikTok
e também de compartilhar as nossas devocionais com uma pessoa que você diga, puxa, essa palavra aqui, além de falar comigo, quem sabe não vai ajudar essa pessoa que eu conheço. Faça isso e Deus abençoe toda essa ação do meu e do seu coração, em nome de Jesus. Até amanhã, beijo no seu coração, começando bem o seu dia.